Em breve, você vai assistir um novo filme original da Brasil Paralelo, O Fim da Beleza. Clique no link desse vídeo e faça o seu cadastro. Como que é, primeiro, essa questão da escola, da maneira como você vê a educação hoje no Brasil, sendo como você é, sem deixar margem para ser morno, né? Ou tá muito gelado, ou tá muito quente, esses extremos. Quando a gente tenta analisar alguma coisa, né? Então, a empresa XY, ou o Estado, ou praticamente quase qualquer coisa, sempre tem prós e contras, né? Dificilmente alguma coisa é completamente ruim, alguma coisinha boa ali tem, mas, às vezes, a parte ruim sobrepõe o que é bom. O Estado, ele é, em sua essência, algo que tenta controlar. Né? Ele quer controlar. Quase por definição, né? E óbvio que as motivações vão ser muito boas. Né? Eu vou controlar a sua vida para sua vida ficar ainda melhor. Um pouquinho, ok. Controlar as fronteiras do país, né? Poder de polícia para você poder transitar livremente. Mas aí, né, você dá uma mão, o Estado quer o antebraço, você dá o antebraço, ele quer o braço, dá o braço, quer o corpo inteiro. Quando você vê, você não pode nem falar algumas coisas. E como o Estado ele é essencialmente uma entidade que gosta de controlar cada vez mais, uma pessoa muito inteligente ela tende a ser incontrolável. Uma pessoa inteligente faz um contraponto ou faz um contra-argumento que deixa o Estado muito chateado, sem contra-argumento, muito incomodado. Então, daí vem um pouco a cultura dos cancelamentos, as mordaças, as censuras. Obviamente não tem essa palavra, né? Eu não estou censurando, eu estou fazendo uma curadoria aqui, um fact-checking das coisas, não é bem censura. Para te proteger. Para te proteger. Então, eu tento bater com força nesses temas para que pessoas que estejam ali no limite entre tá sentindo que tem algo estranho no ar, mas, por outro lado, mas o Estado quer o bem-estar social das pessoas, mas isso aqui não está legal. Então, essa pessoa que ela está quase virando a chave, eu tento dar um petelego para ver se ela cai, ver se cai a ficha logo, né? Que, a gente, não sei se vocês usaram, mas eu usei ficha telefônica, você tem que dar uma porrada assim, para ver se a ficha cai. Okay. Então, eu dou umas pancadas para ver se a ficha cai para a pessoa, porque aí é alguém que acorda, né? E depois que a pessoa acorda, depois que ela entra na toca do coelho, né? Ela não sai mais. Não tem como sair, né? Não tem como sair mais. Então, nessa questão da educação, por exemplo, eu acho inevitável o homeschooling, por exemplo. Inevitável. Você vê... eu estou envolvido tecnicamente, em grupo, de tudo quanto é forma, com material escolar. Materiais escolares de forma geral. Materiais escolares, se você olhar, tem bom, tem ruim, tem péssimo, tem tal, mas na média é horrível. O material escolar é horrível. E é tudo centralizado também. É muito bom para ensinar fórmula de Bhaskara. Todos detonam o agro, por exemplo. Né? Não existe nem contraponto. Não, então assim, o agro ele é escravagista, ele detona o meio ambiente, ele polui. Tá, vamos falar que, sei lá, tem 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas no mundo que é alimentado pelo agro brasileiro. Vamos falar que ele viabiliza, né, 19 milhões de emprego. O brasileiro, né? O agro brasileiro. Eu vi isso nas suas redes sociais. Então, assim, eu ficaria até, assim, mais de fora do assunto se no mesmo material falasse, tem agricultor que polui? Tem cara que preserva? Tem agricultor que em algum momento no passado, ou até hoje, em algum lugar, mantém uma exploração indigna das pessoas? Tem. Muitas vezes o dono daquela propriedade é o mesmo político que advoga que o agricultor... né? Então, a gente sabe como é que é. Então, mas se tivesse sempre o contraponto, falando aqui o nome da casa, se tivesse o contraponto, tá bom.
Aí fica meio que na mão do professor deveria, pelo menos, de provocar a reflexão, provocar a discussão dos alunos e vida que segue, né? Mas não. O viés é claramente para um lado só. Então, muitos pais estão acordando para essas coisas e estão falando, olha, se é para ensinar isso daqui, ensina em casa. E tem uma outra coisa no ensino que você vai estudando, vai vendo. É engraçado, porque o ensino tradicional, ou a BNCC nossa, ela forma o quê? Né? Ela pega a criança, beleza, e né, depois de mais de década estudando, ela está apta a quê? O que ela aprendeu? Né? O que de relevante ela aprendeu? O que versus o que ela poderia ter aprendido. O que quase ninguém fala é o seguinte: você faz uma afirmação, mas isso sempre tem que ser colocado em contraposição a uma alternativa. Não, a nossa grade curricular é essa. Tá, beleza. Ela poderia ser o quê? Essa aqui não é que só existe essa, pronto, acabou. Não, poderia ser o quê? E como que uma criança pode se desenvolver melhor? Talvez diminuindo um pouco algumas cargas horárias em alguns assuntos e, de repente, adicionando mais literatura, livros do Tolkien, livros do Victor Hugo, livros do... Vamos estudar um pouco mais a obra, né, do Miguel de Cervantes, vamos estudar Don Quixote, vamos fazer uma representação do Don Quixote, o que significa teatro, Don Quixote. De repente, ali, então, uma coisa assim, lúdica. Eu tenho percebido tardiamente, né, porque não fui exposto a isso, fiz engenharia, então, que a literatura, a boa literatura, né? Eu não vou falar mal de autor aqui, mas os clássicos que a gente sabe quem são, né? Mesmo os brasileiros, Machado de Assis, Guimarães Rosa, tem um monte de cara bom aqui. Eles são muito negligenciados. Né? Se a nossa grade curricular fosse tremendamente mais, né, enxertado a essas obras, será que a gente não produziria seres pensantes melhores, né?